Graças a Deus pela nossa nação, que hoje em dia o Evangelho está crescendo aos poucos, talvez, mas está crescendo. Isso é devido ao sofrimento que tem passado o nosso povo, mas Deus conhece cada nação, cada cultura, e Deus sobrepassa quizá costumes, culturas, e se faz presente nas nações. Eu me lembro, irmãos, nos livros de história do Peru, fala acerca dos incas, e os incas naquele tempo adoravam a lua, o sol, adoravam as estrelas, o firmamento, a terra. Mas nos nossos livros de história, aquele que escreveu, tem um livro que se chama, escrito por um homem que se chama Garcilaso de la Vega, foi o filho, ou seja, do Inca, foi descendente do Inca, dos últimos Incas, e ele já era uma mistura, filho de espanhol com e mulher indígena do Peru, que seria descendente dos Incas, né? Porque os Incas não era, claro, era o nome do imperador, era Inca, mas era o império dos Incas, porque chamava Incas todos, né? Por causa do imperador, como dizer, do rei dos Incas. Mas nos livros de história ele conta, ele mesmo escreveu um livro, ele aprendeu a espanhol, aprendeu a escrever, a ler, e nesse livro ele conta muitas coisas da história do Peru, da antiguidade. É o registro mais antigo que nós temos da nossa própria cultura inca. E ele, nesse livro, ele escrevia uma coisa, diz que os incas adoravam o sol, a lua, mas diz que houve um tempo que pensaram, mas como o Deus Sol pode ser Deus, se quando chega a noite escurece e some, e de vez em quando a lua fica na frente do Sol, então o Sol, como pode ser? Então deve ter um Deus que é maior do que esses deuses. E eles dizem, os incas chamaram Apucuntiti Huiracocha, que quer dizer, na nossa língua, seria o Deus Criador do Universo. E eles dizem, adoravam Apucuntiti Huiracocha, o Criador do Universo. E eles tinham o seu templo do Sol, da Lua, mas para Apucuntiti Huiracocha, eles fizeram um templo, assim como este, e sem imagem nada. Porque se é Deus, eles falavam, não deve assemelhar-se nada do que nós imaginamos. Porque se fosse algo que podemos imaginar, então não seria Deus. E eles
naquele lugar adoravam a Deus e eles não sabiam. Mas iam passando seus anos. O último Inca assim, que viveu, assim, quando já o império estava já acabando, quando chegaram os espanhóis, o último Inca se chamava Pachacute. Ele teve 2 filhos. Um filho teve Huáscar em Cusco, em Machu Picchu. Outro filho teve, mas com outra mulher, perto do Equador, Cajamarca, outros povos lá. Mas aí os 2 filhos, o verdadeiro legítimo era o do Cusco, aquele que nasceu em Cusco, Machu Picchu, era o filho legítimo. Mas o outro era filho de outra princesa, mas era região de guerreiros. Mas o Inca falava, sabe que filhos, quando vocês crescerem, o Huáscar é que vai governar, vai ser o Inca, porque ele é o meu filho, você também é meu filho, Atahualpa, mas você vai ter umas terras também para governar, não se preocupe. E ele falou, eu não quero que nunca meus filhos briguem, que sempre se ajudem, um ao outro, sempre ajudem-se, e não briguem. E passou os tempos, e Pachacute morreu, e aí ficam os 2 filhos. Então o Huáscar era o Inca agora, o herdeiro da linhagem, e ele governava, mas Atahualpa ficou em outras terras, mas ele era guerreiro, sempre queria dominar. E Atahualpa pensou, eu que deveria ser o Inca, porque meu irmão Huáscar é muito fraco, não quer lutar, guerrear. E ele avançou nas terras do Equador, chegou até a Colômbia, Atahualpa, mas ele queria tomar o império de Machu Picchu, ele queria dominar tudo. E ele planejou e disse, eu vou matar meu irmão e eu vou tomar seu lugar. E ele falou, enviou mensagem para seu irmão, vamos encontrar-nos na metade do caminho, aí vamos fazer uma festa e traz toda a família. Eu também vou com toda a minha família. E só que Atahualpa enviou uns exércitos disfarçados de campestres, de pessoas do campo, camponeses, e foram morar já muitos meses antes naquela região, onde iria acontecer aquela festa. E quando foi o dia da festa, se reuniram, chegaram as 2 famílias, e se reuniram, e aí Atahualpa falou, podem matar. E saíram os exércitos de Atahualpa, e mataram o Huáscar, mataram os seus filhos de Huáscar, mataram a esposa, e todo mataram. E alguns fugiram dos seus ajudantes que acompanhavam aquela equipe, digamos, real, naquele tempo, voltaram para Machu Picchu, para Cusco, dar notícia do que aconteceu. Mas Atahualpa estava preparado com exércitos e foram detrás deles. E naquela época que o Império Inca estava passando uma crise terrível, naquela época chegaram os espanhóis, em Lima. Chegaram os espanhóis e aí houve uma crise nessa divisão. Pegaram, capturaram. Agora Atahualpa se proclamou Inca, ele disse, eu sou Inca agora. Mas capturaram ele. E ele falou, eu vou pagar pelo meu resgate. Eu já sei que vocês vêm aqui procurar riquezas. Vocês querem ouro, né? Vocês querem prata. Então toda esta sala, até onde chegar a minha mão, eu vou dar cheio de ouro, tudo. E 2 salas assim, cheio de prata, para vocês levarem. E vocês levam as riquezas e deixam eu livre. E os espanhóis falaram, tá bom, pode fazer. E mandou encher toneladas de ouro, prata. Mas depois que houve pago o resgate, os espanhóis mataram, né? o Atahualpa, mataram ele, a esposa, seus filhos. E isso nos faz aprender muito, irmãos, acerca da unidade. Nós, quando conhecemos Jesus, antes de conhecer Jesus, nossos pais muito brigavam. Meu pai bebia muito, a nossa mãe sempre estava doente, e nós, com meu irmão Rifo, saímos nas ruas fumar cigarro, e aí com os colegas. Afonso era já um menino, tinha 9 anos, mas estávamos aí na rua. Mas o dia que conhecemos Jesus foi uma época que a nossa mãe estava doente. O médico foi a orar, aquele médico era cristão, falou do amor de Deus para a nossa mãe, e a nossa mãe ficou com essa palavra, procurou muitas semanas procurando uma igreja. Não é como aqui que tem bastante igreja, né? Mas lá, pouquíssimo. Mas a minha mãe congregou em um lugar, aceitou Jesus lá e começou a voltar em casa, trouxe a Bíblia
No começo, os 5 filhos não queríamos saber nada de Deus. Na parte da frente da casa havia um alfaiate que a minha mãe alugou para um alfaiate. E aquele alfaiate gostava de Che Guevara, todas essas ideologias socialistas. E ele nos levava no centro da cidade, umas casas velhas, e com Marco íamos os dois acompanhar ele. Ele falava: senhor Irene, posso levar seus filhos aí? Tem uma reunião que eu tenho lá de jogo de futebol, aí tem uma reunião. Tá bom, pode levar. E como são 5 filhos, a minha mãe não conseguia dar conta de todos os 5, de saber onde estão, o que estão fazendo, o que estão aprendendo. Mas ele nos levava no centro da cidade, umas ruas assim, casas velhas, entrávamos até o fundo. E eles se reuniam numa mesa e nós sentávamos no chão do lado, sentávamos cochilando assim, e aí acompanhando. E nós escutávamos o que eles falavam: socialismo, terrorismo, guerrilha. E era uma célula terrorista. E chegavam pessoas de outro povo. Eu me lembro que chegou um homem muito humilde, apenas conseguia falar espanhol, falava quechua, mas apenas conseguia falar espanhol. E ele dizia: senhores, lá no meu povo, meu filho morreu por causa do patrão que explora, bate nas crianças e bate em tudo. E aí exige que nós temos que trabalhar, mas exige que nossas crianças também têm que trabalhar. E nossas crianças trabalham, mas não vai à escola, não aprende a ler, não aprende a escrever. E aí aqueles homens falavam: não se preocupe, nós vamos dar conta, pode deixar. E aquele homem chorando e aí voltava no seu povo. E depois de semanas, escutávamos notícia que mataram aquele homem fazendeiro, mataram ele, mataram toda a família. Então, aqueles homens falavam acerca do socialismo, falavam que religião, e foram americanos que trouxeram religião, para que nosso povo fique pobre, para que nosso povo fique ignorante. Então a nossa mãe, quando conheceu a palavra de Deus, ela queria levar nós na igreja, mas nós estamos com o coração duro. Decíamos: como? Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Por que tanto sofre nossa família? Por que passamos necessidade? Por que crianças estão de fome, que não têm o que comer? Se Deus existe, por que acontece? E nossa mãe: Deus não existe, não queremos saber nada. E a minha mãe falava: meus filhos, vamos, vocês têm que escutar. E passando semanas, a minha mãe um dia veio com a mão direita aqui nas costas, assim, segurando alguma coisa lá. E ela falou: meus filhos, eu não vou deixar que ninguém de vocês se perca. Vocês cantam comigo na igreja, meus 5 filhos. Aí nós não queremos ir. Ah, não quer ir. Segurou das roupas e tinha um cinto de couro bem grosso assim. Todo mundo lá, assim. Foi assim que fomos para a igreja. Inclusive aquele dia tinha colegas da escola na rua. E a minha mãe fez questão de ficar com o cinto na mão, e os 5 filhos em fila caminhando, e a minha mãe olhando, e os meninos aí rindo de nós, rindo assim. Mas foi assim que fomos na igreja, entramos, estavam fazendo oração silenciosa, e nós não entendíamos. Eu pensava que eram extraterrestres que já invadiram a Terra. Sim, meu irmão Griff lia muito livro assim de ufologia, todas essas coisas. Então, aí pensamos que, e aí sentavam, eu me lembro que o pastor falava os frutos da carne, falavam, e eu falava: que carne está falando? De boi, de frango, de... E assim foi. Primeiro culto, outro culto mais, outro domingo, outra cintada, outro domingo, assim. Irmãos, aos poucos fomos entendendo do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Aí aceitou Jesus, eu, depois foi o meu irmão Grito, depois foi o Marco, Afonso, Carlos, e depois de um ano, nosso pai que bebia, Deus também transformou a vida.